A gente está mal acostumado no mercado imobiliário, que é o seguinte: preciso vender o lançamento tal. Muitas vezes o incorporador ele não está preocupado em fazer campanhas bem organizadas, uma super estrutura no marketing digital. A gente fala, beleza, vamos fazer um super lançamento, uma convenção grande, reunir 500, 600 corretores e aí você vai empurrar a venda. Porque você coloca muita gente rodando a cidade, tentando vender, dá o canto da sereia para aquele corretor, né? Olha, a comissão é tanto. E aí o cara fica empolgado e aí você empurra no volume. O mercado imobiliário está muito acostumado a empurrar no volume. E não é isso. Não é volume que é a venda técnica. A gente consegue com times super enxutos, super eficientes, ter resultados super interessantes com menos dor de cabeça. E vem aí mais uma edição da Imersão Incorpora Pro. A Imersão Incorpora Pro, desenvolvida por mim, Caio Lobo e Danilo Palmerston, é voltada para você, incorporador, executivo ou gestor de alguma área no processo da incorporação imobiliária. Esta imersão, a gente passa por todas as etapas da incorporação imobiliária, desde a concepção e estruturação estratégica, modelos de negócio, estruturação das equipes, aquisição de terrenos, viabilidade, marketing comercial, experiência do cliente, estruturação de funding. Então a gente vai a fundo no processo imobiliário e traz práticas das grandes empresas para que você possa desenvolver os seus projetos, a sua empresa e a sua carreira. E não para por aí. A gente ainda tem na Imersão Incorpora Pro muito networking, onde você vai ter a oportunidade de se relacionar com profissionais de vários estados do país, onde todos vocês vão se desenvolver junto conosco, com o nosso apoio, nos seus projetos imobiliários. Então não perca essa oportunidade para você que quer desenvolver a sua carreira, a sua empresa, fazer muito networking. A gente tem também visitas técnicas que a gente faz nesse processo. Clica no link que está na descrição abaixo. Saiba mais e faça a sua inscrição. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ink Talks, nosso episódio número 39. E hoje eu tenho a satisfação de receber ele aqui, que tem uma vasta experiência em startups, inteligência artificial, mercado imobiliário. Tem passagens pela UFMG e pela UC Berkeley. Participou da pré-aceleração de mais de 100 startups, atuou no governo de Minas Gerais em políticas públicas e inovação e é co-founder e COO da Morada AI. Então hoje nós vamos falar com ele aqui sobre temas como inteligência artificial, tecnologia, informação, trazer bastante coisa sobre essa temática aqui para o nosso setor. Seja muito bem-vindo, Luiz Veloso. Muito obrigado, meu cara. É um prazer falar com você, com seus ouvintes. E vamos para esse papo. Vamos falar de inteligência artificial, vamos relacionar com o mercado e vamos entender como é que esse bicho funciona. Bora lá, bora lá. Luiz, eu queria começar ouvindo aí a sua história, né, com toda essa experiência no segmento de tecnologia, mercado imobiliário e também já conectando com a história da Morada. Perfeito, meu cara. Bom, eu acho que tem gente que vai nos ouvir, tem gente que vai nos ver. Isso. Então, para quem tá nos vendo, eu tenho cara de menino, mas eu tô no mercado já há muitos anos, tá? Não parece, mas mais de 30, tá, gente? Então, quem tá nos vendo aqui. E, basicamente, eu comecei minha jornada na UFMG, ainda estudante, lá atrás, isso tem mais de 10 anos, e ninguém falava de startup. Era um tema relativamente novo no Brasil. A gente tá falando de 2012, 2013, ninguém falava do termo. Aí eu comecei a fazer engenharia elétrica, eu escutei o termo e falei, pô, legal isso aí, hein? Vamos mexer com esse negócio? E sem saber fazer, a gente criou, e na época eu e um grupo de amigos, o primeiro programa de pré-aceleração de startups universitárias do país, que na época era o Startup Tech. A gente não sabia fazer, mas a gente tinha boa vontade. Isso pela UFMG, né? Para a UFMG. Pegar pesquisa de laboratório e transformar em negócio. Colocar estudante para fazer ou pelo menos criar essa cultura. Bom, esse programa ele chamou muita atenção. E aí, na época, isso permitiu que eu fosse trabalhar com outras coisas. Então, na época, meu sócio atual, que era o Ramon, ele tinha um fundo de investimentos, que era a Fundepar, também precisava investir em negócio e não tinha startup para investir também. Então, o que ele fez? Ele falou, vamos criar um programa também para as pessoas desenvolverem startups. E ele criou o programa Lemonade. O programa de Lemonade foi grande no Brasil. Então, foram centenas de ideias de negócio que passaram por ali. E várias ideias foram investidas justamente pela Fundepar.
Então, trabalhei no programa Lemonade, passei um tempo depois no governo do estado de Minas Gerais, fomentando ecossistemas de inovação. Disso aí eu dei um pulo para ir fazer uma especialização na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Fiquei um tempinho lá, pertinho do Vale do Silício. E aí, quando eu voltei para o Brasil, meu sócio, que antes tinha um fundo de investimentos, ele estava na Kunumi, que era uma empresa líder em inteligência artificial no Brasil. Ele falou, Luiz, a Kunumi está para ser vendida. Na época ela estava em processo de venda para o Banco Bradesco. E a gente quer montar um negócio de inteligência artificial no mercado imobiliário. Falei, uai, legal, hein? Mas o que nós vamos fazer? Ele tá assim, não sei, nós vamos descobrir. E aí a gente foi para essa jornada de descoberta. A gente abriu a morada tem uns 4 anos, mais ou menos. E aí, para entender esse negócio, o que a gente fez? Eu não era mercado imobiliário, ele também não era, a gente era tecnologia. A gente falou, vamos comprar uma imobiliária? Compramos uma imobiliária online. E começamos a testar as coisas. Virou isso lá em Minas Gerais. Lá em Belo Horizonte, chamava Meu Primeiro AP. Compramos meu primeiro AP, eu fui pra rua, comecei a vender imóvel. Falei, cara, tem que aprender como é que esse bicho funciona. E aí começaram a surgir os problemas que a gente conhece, as dificuldades do corretor, da operação de venda, da imobiliária. Uma delas era conversar com o cliente no WhatsApp. Isso nessa época vocês nem tinham definido o que seria o produto, morada, o que era o caminho da empresa, não. Não tinha nada, a gente não sabia nem o que era mercado imobiliário, não sabia nem como as coisas funcionavam direito. A gente estava aprendendo. A gente sabia muito, a gente sabe, né? Muito de tecnologia. A gente sempre trabalhou com inteligência artificial, mas de mercado naquela época a gente não sabia. Foi para aprender. E aí quando eu comecei a ir para a rua, comecei a falar com o cliente, e aí eu tinha 100 clientes me chamando no WhatsApp. Eu tinha que fazer visita, eu tinha que depois fazer simulação, tinha que aprovar crédito, fazer plano de pagamentos. Eu falei, cara, tem um negócio aqui, tem um problema. E a gente tinha feito na Kunumi alguns chatbots, algumas coisas com inteligência artificial. Eu falei, pô, vamos fazer um negócio aqui para atender meus clientes. Primeiro, meu cara, eu tentei fazer sem ser IA. Eu contratei um time de atendimento humano, um time de SDR. Lembro direitinho, 3 pessoas, que elas respondiam o WhatsApp para mim. Já trabalhei nesse modelo também. Pois é. Então você sabe que num mês eu contratei o time, no outro eu precisei de uma professora de português. Falei, gente, vocês escrevem errado demais. Como é que vocês vão me representar escrevendo errado? Não interessa se é econômico, se é alto padrão, não tem como. E aí, contratei uma professora de português, também não deu certo. Eu falei, vamos tentar colocar uma inteligência artificial. E aí surgiu a primeira versão da Mia, que é um dos nossos produtos, que era um SDR. Cara, não tinha nem chat GPT nessa época. Era antes disso. E aí a Mia começou a qualificar os clientes e eu comecei a ver, pô, esse negócio tá dando certo. Tem um negócio aqui acontecendo. E aí a gente avançou um pouquinho mais, depois fizemos uma reunião com o pessoal da Direcional. A gente vendia imóvel para Direcional. E aí fizemos uma reunião na época com o Adriano. E o Adriano falou, gente, vocês não querem fazer uma prova de conceito desse negócio de vocês aqui na Direcional, não? E a gente topou. E aí a gente começou a testar numa incorporadora. E aí uma operação maior, mais robusta. Eles já tinham SDR lá nessa época? Tinha um time de SDR, né? Na época, quase todas as incorporadoras tinham alguma coisa. As grandes, né? Tinha chat, tinha alguma coisa nesse sentido. E aí começou a funcionar muito bem lá. E assim, até hoje a Direcional tem SDR, só que ele muda a forma de atuar porque ele está atuando com IA. E aí a Mia deslanchou e tô aqui hoje. Daqui a pouco te conto mais da morada. Ah, bacana. E o que foram os principais desafios para vocês? Porque assim, aqui você contou, né, a parte curta da história, mas obviamente na hora de estruturar todo esse processo, colocar a inteligência artificial para rodar, vocês encontraram uma série de barreiras. E eu acredito que barreiras internas e barreiras externas também, para enquadrar isso no mercado, a adaptabilidade do time de vendas ao processo, enfim, como que foi tudo isso na prática? Bom, vamos falar primeiro da adaptabilidade do time. Bem, cara, colocamos a IA para funcionar, tava rodando. E aí eu lembro de uma vez que eu fui numa convenção de vendas com um QR Code atrás, que estava escrito, a inteligência artificial aprendeu a vender imóveis. E um QR Code que levava pro WhatsApp. Cara, o que apareceu de corretor xingando, tipo xingando mesmo, xingando palavrão. Porque os caras se sentiram ameaçados. Como assim a inteligência artificial aprendeu a vender imóveis? E aí a gente teve que aprender a explicar para esses corretores, para explicar para os times que, olha, cara, esse negócio aqui não vai te substituir, ele vai tornar a sua vida mais fácil. Então hoje para vender um imóvel, você tem que conversar com 100 pessoas no WhatsApp. Coloca a IA para agendar a visita para você, para fazer o início do processo, porque ela vai te entregar o lead qualificado. O seu trabalho passa a ser investir o tempo na visita, na pesquisa do cliente, entender a necessidade dele. Então a gente aprendeu a fazer isso. Aprendeu a convencer esses corretores que, olha, isso aqui é bom para você. Isso aqui não é necessariamente ruim para você. Bom, no início também, você pensar, pô, como é que você explica para um cliente? Isso
ChatGPT estava começando. Como é que você explica isso aqui para o cliente? E eu lembro de uma reunião que eu fiz com uma incorporadora grande, que a gente mostrou o negócio. E tava muito no início, a gente tá falando de 2022 isso. E aí a incorporadora olhou e falou, mas isso é mágica. Isso é uma máquina que está respondendo? Não tem ninguém do outro lado fazendo as respostas? Ele falou, não, é uma máquina que está respondendo. A gente teve que aprender a explicar para o incorporador o que é a tecnologia. E que não é mágica. Que ela aparece, tem vários aspectos que são super legais, mas é algo técnico, que precisa estar bem configurado, que precisa estar inserido num processo, que se o seu processo comercial não estiver funcionando bem também, não adianta você ter uma IA maravilhosa, porque ela não faz milagre. Sim. Então, tudo isso foram aprendizados, olha, como que você insere isso no processo? Como que você convence o corretor? Mas isso, aos poucos, as barreiras estão caindo, porque está ficando um negócio normal. O corretor está se habituando, a empresa está se habituando, e a gente está conseguindo explicar mais facilmente o que esse negócio é. Mas foram, assim, a adaptabilidade do time foi um dos grandes desafios. Exatamente. E Luiz, assim, você comentou sobre a questão do chatbot, né? Eu passei por processo, inclusive, de implementação de chatbot dentro de estrutura de empresa, de uma imobiliária online também, que eu já participei, já fiz gestão de uma imobiliária online. E assim, na ponta também de cliente sendo atendido por chatbot, sempre essa visão de uma experiência truncada, uma experiência ruim assim, de atendimento e tudo. Como que é a diferença, até para quem não tem grande conhecimento com relação à inteligência artificial, nunca viu isso na prática, por exemplo, como que funciona, quais são as principais diferenças? Às vezes a pessoa tem uma certa objeção, né? Mas eu vou colocar aqui SA, vai ficar com uma conversa mecânica e tudo. Como que é a prática da inteligência artificial nesse processo? Perfeito. Bom, você falou dos desafios, esse também era um deles. Por quê? Colocamos uma IA, estamos oferecendo algo com inteligência artificial para o mercado. O que as pessoas conhecem? O chatbot. Qual que é a diferença? Chatbot, gente, você vai ter lá botão, digite 1, digite 2, digite 3, tipo um telefone, um call center, né? E aí, com essa experiência, todo mundo já teve uma experiência ruim. Todo mundo já ficou preso alguma vez no chat do banco, em looping, sem conseguir sair, e ele mandando digitar 1, digitar 2 e você ali perdido no atendimento. Quando a gente fala da IA, a primeira coisa que as pessoas pensam é no chatbot. Mas o que a gente está entregando não é um chatbot. O que a gente está entregando chama agente generativo. O que é isso? Ele é uma entidade de inteligência artificial que usa inteligência artificial generativa, que está gerando conteúdo. Então, na prática, se o cliente mandar um áudio, ela vai entender. Se o cliente digitar errado, colocar uma gíria, mandar uma foto, ela vai entender esse contexto. O cliente não tem que digitar 1, 2 ou 3. Ele pode fazer do jeito que ele quiser. É uma conversa livre. E aí, essa conversa sendo livre, o processo é muito mais fluido. E aí você mata aquele paradigma do chatbot. Aquilo não existe mais. Não existe, tem gente fazendo ainda. Claro. Mas aquilo não é mais a forma como o atendimento tem que ser conduzido. E, claro, isso ainda tem algumas limitações. E aí, outro dia eu estava conversando com um cliente que ele falou, mas eu coloquei a objeção XYZ e a IA não respondeu essa objeção. Eu falei, você ensinou isso para ela? Você ensinou que essa é uma questão? Porque ela está em processo de aprendizagem também. Isso que eu queria que você até detalhasse para quem não tem esse conhecimento do generativo, né, da inteligência artificial. Que isso é um processo de aprendizagem, né? E depois ela vai utilizando dessa aprendizagem para ir usando esse conhecimento nas outras conversas, é isso? Exatamente. E é um processo que também é probabilístico. O que isso quer dizer? Que a IA usa probabilidades de resposta. Então, se eu te falar, o céu geralmente as pessoas vão responder azul. Mas o céu também pode ser vermelho, pode ser laranja, pode ter outras variações. Isso depende do contexto. Só que a resposta mais provável é azul. Se eu quiser que a IA me responda outra coisa além de azul, eu preciso dar contexto para ela. Então a gente precisa treinar, precisa ensinar, precisa dar mais informação. É isso que a Morada tem feito. Então a gente está pegando inteligências artificiais e tornando elas boas em alimentar sobre o mercado imobiliário. A como conversar com o cliente de imóvel, ao que falar. Mas ela vai precisar, claro, de informações suas. O que seu imóvel tem de diferente? O que a gente pode exaltar sobre ele? O que a gente pode usar para combater uma objeção do cliente? Isso é tudo parte do processo de aprendizagem também. Entendi. E nesse processo... Ô Júnior, você só pega uma caneta para mim depois, por favor? Sim. E nesse processo, qual que é o papel do incorporador e o papel
da inteligência artificial, né, no caso de vocês, da Morada, nesse processo de... que é o que você acabou de citar um exemplo, né? O incorporador questionou que ela não estava combatendo ali as objeções, mas ela também ainda não tinha aprendido isso. Como que é isso na prática? Beleza. Hoje o incorporador ele tem que fazer uma coisa importante, que é dar um contexto inicial. Base de imóveis, o que ele tem, o que ele vende, o máximo de informações possíveis sobre esse imóvel. Que aí pode acontecer, por exemplo, um cliente outro dia queria saber o tamanho, comprimento da raia da piscina. Obrigado. Por contexto, a IA não sabe o tamanho da raia da piscina. Eu também não sei porque que o cliente queria saber isso. Devia ser nadador, né? Provavelmente. Mas ele queria saber essa informação. Se tiver na base da IA, ela vai responder. Se não tiver, ela não vai. Que esse é um outro ponto importante. Que é a IA não falar mentira, não inventar. Sim, claro. É um trabalho gigantesco que a Morada tem para conseguir que ela não alucine, que ela não invente essas coisas. Mas o que o incorporador tem que entregar? O máximo de informação possível. Tudo que ele puder entregar sobre a SA. O que é outra coisa que o incorporador tem que entregar? Um processo que funcione baseado na IA. Então não adianta eu colocar a IA para conversar com o meu cliente, a hora que vai para o corretor, ele pergunta tudo de novo. Cara, eu já respondi para a IA. Por que o corretor tem que me perguntar de novo? Não faz sentido. Eu, como cliente, não quero responder isso. Então a gente tem que treinar o time também. Colocar ela funcionando de forma que o time esteja treinado. Criar um canal omnichannel, né? Exatamente. E que o corretor entenda essa IA como uma espécie de secretário de vendas, Sim, que está no atendimento anterior ao dele. Então ele tem que entrar com a estruturação e a informação. O restante, que é a plataforma, o funcionamento, as configurações, é a parte da Morada, é a parte da inteligência artificial. Então a gente constrói isso tudo para permitir que, com as informações certas e com o processo correto, ele consiga avançar devidamente. Entendi. Agora, você comentou sobre a questão da base de dados. Como que é isso? Assim, o incorporador, por exemplo, tudo que ele tem de material, seja material físico, textual, tem uma ficha técnica, tem um book do produto, tem imagens, vocês pegam essas informações e alimentam a inteligência artificial? Como que é o processo? Isso, exatamente. Então, tudo que ele tiver, desde fotos até, se ele quiser um memorial descritivo, a gente alimenta na base da IA. E aí ela vai ter o que ela vai falar para o cliente ou não. Então, muitas vezes, o incorporador não quer que fale o preço para o cliente. Isso é só o corretor que fala, é só quando estiver no processo. Ok, ela não vai falar, mas aí a gente configura esse ponto. Mas o máximo de informação que ela tiver, ele alimenta dentro de uma plataforma, ou isso pode ser capturado via API, no próprio site dele, depende do contexto de onde é necessário. Mas, no geral, quanto mais informação, melhor. E toda essa configuração é personalizada de acordo com o interesse de cada incorporador. Exatamente. Cada IA, cada um dos agentes generativos é um. Cada um com suas características, suas realidades, com seu processo de venda. Até porque o aprendizado vai sendo dentro daquela situação ali, né? Da linguagem da empresa e tudo mais, né? E quanto mais ele aprende sobre o processo, quanto mais ela aprende, melhor ela fica. E aí tem casos onde o incorporador acompanha o processo e vai melhorando a IA também. Vai lendo as respostas, igual você faria com um vendedor do seu time. Sim. Você olha a conversa dele e fala, cara, aqui você pode falar um pouco diferente. Isso tem como fazer também. Que legal. E a gente tem clientes que fizeram isso magistralmente bem. Vou até mandar um abraço pro pessoal da Morar, no Espírito Santo, que a IA deles é uma coruja. Eu não esqueci o nome da coruja. Desculpa, gente, esqueci o nome da coruja. Mas é Cora. Contei a ajuda dos universitários aqui. Chama Cora a coruja deles. E ela faz pru. Quando ela tá feliz, ela manda pro cliente pru. Quando eles me falaram isso, eu falei, gente, isso não vai dar certo, não é possível que as pessoas vão gostar. E as pessoas adoram, elas acham fantástico. Só que a Morar foi melhorando o processo. Então o pessoal foi lendo as conversas, entendendo, reportando, e aí foi melhorando como que ela desempenhava. Isso é muito importante também, porque a IA, ela está em processo de evolução. Então, um vendedor que você contrata, você não solta ele para atender e só deixa sem olhar o que ele está fazendo. A IA também você vai melhorando. Outra empresa fez isso muito bem, pessoal da Vic Engenharia. Então, um beijo aí para a Maris, pessoal lá de Belo Horizonte, inclusive, que a Maris, que é a gerente lá, ela leu todas as conversas. Então, ela sabe exatamente o comportamento e ela foi melhorando esse comportamento também. Isso é fundamental, é importante. Claro que você pode não ter isso, mas sua IA vai começar a ficar melhor com o seu feedback. E o que é prazo médio do... Vamos lá, você fala sobre a questão de treinamento, né? É um novo colaborador dentro da empresa, vamos colocar assim. O que é prazo médio? Você fez ali a contratação para iniciar a operação, tendo um bom treinamento sendo aplicado nesse processo.
Beleza. Hoje, a morada pede 30 dias. Mas, na verdade, a gente consegue fazer em bem menos que isso. Só que esses 30 dias são justamente para isso, para a gente fazer testes, dar feedback, para ela atender pelo menos umas 100 pessoas e você ver o desempenho, para as integrações funcionarem. E a gente ainda dá mais 30 dias de acompanhamento, que a gente acompanha bem de perto com o nosso time. Então, assim, em 60 dias, você tem uma IA plenamente funcional. Em uns 3 meses, ou seja, 90 dias, você começa a ver um resultado bem robusto em relação a esses atendimentos. Isso tem 2 pontos. É mais ou menos o tempo que você demoraria para treinar um colaborador, só que é um colaborador que vai atender muito mais gente. E ela não esquece. Então ela vai ter as informações, ela vai mantendo isso ao longo do tempo. E outra que só vai melhorando com o tempo. Exatamente. E não pede demissão, né? Isso, exatamente. E é um ponto assim, que inteligência artificial generativa está em voga. Nós estamos desde 2022 que está muito assim em evidência. E a Morada tem trabalhado muito com esses pontos. Então, pensa o seguinte, 2022 para 2025 é quase nada. É um tempo mínimo. E nesse tempo, o negócio está evoluindo muito. A nossa expectativa é que para os próximos anos, ela comece a superar muito os resultados alcançados. Ela começa a nos surpreender cada vez mais. Já você vai explorar um pouco mais essa questão do que são as perspectivas de inteligência artificial aí para os próximos anos. Mas vamos lá. O que eu queria tocar no ponto aqui, que eu até anotei, que é essa conexão da inteligência artificial com o corretor. Você comentou sobre a questão da necessidade dessa fluidez e continuidade no atendimento do corretor, à medida que a inteligência artificial já fez uma boa parte do processo de atendimento, para que não fique repetitivo e tudo, que foi até o que eu comentei sobre o Omnichannel. Quais que são os desafios para que isso na prática aconteça, principalmente tendo em vista que a gente tem um canal de atendimento via corretores pulverizado, com muita rotatividade, com essa dificuldade dos treinamentos. Como que vocês têm visto isso na prática? Bom, beleza. Assim, primeiro ponto o corretor ele tem que entender que essa lógica de o ser humano iniciar o atendimento, ela está cada vez menos provável. E é um ponto, até eu tô com um artigo para soltar agora, que a geração Z, que é esses meninos mais novos que estão vindo aí, eles vão preferir ser atendidos por IA. E gradativamente você vai acostumando que a sua primeira contato seja com uma inteligência artificial. Por quê? É mais rápido, é mais eficiente, responde na hora e responde o que você quer. Então, o primeiro ponto acostume-se que o atendimento vai migrar. O primeiro atendimento começa a ser feito com IA. Agora, essa estruturação ela tem que ser feita num contexto onde esses corretores eles vão ter que aprender a como continuar o atendimento. Então imagina que antigamente, por exemplo, meu time de pré-vendas chegava segunda-feira de manhã, tinha 20 leads acumulados, o que ele vai fazer? Mandar oi para todo mundo. Isso não existe, isso não é tarefa de ser humano, porque isso é mecânico, você vai copiar, oi, tudo bem? Alguma coisa? Manda. Isso é a IA que vai fazer. Só que o lead que já iniciou... E nem vai esperar chegar segunda-feira. Exatamente, vai ser domingo à noite, no Natal, no Ano Novo, no Carnaval agora. E o grande ponto é o seguinte... O lead que já iniciou o atendimento, eu tenho que ensinar esse corretor a seguir dali. Então, a IA já perguntou pro cara se ele tem carro, se ele é casado, se ele tem filho, onde que ele quer morar, qual que é o imóvel que ele gosta. Ele já respondeu um monte de coisa. Eu tenho que pegar o extrato dessa IA e não ler a conversa, porque ela gera também o que a gente chama de resumo ou reporte. Entendi. O cara lê um resuminho da conversa, com todos os pontos principais. Os principais tópicos ali. E aí ele vai ter que aprender a seguir a partir daí. É diferente, porque você está mudando o paradigma, né? Sim. É muito diferente. Então esse é o primeiro ponto. Para isso você tem que treinar seu time, tem que explicar a realidade, tem que explicar como que a IA funciona, tem que explicar as limitações. E também tem possibilidades de você dar copilotos para eles. Porque até agora a gente falou de uma IA Até agora a gente falou de uma IA que ela é um SDR, né? Um pré-atendimento. Agora a gente tem feito também um copiloto, que é basicamente alguém que vende junto com o corretor. É uma IA que ele pergunta. Entendi. Só que ela pergunta no contexto da incorporadora, no contexto de mercado imobiliário, e ela é treinada para responder o corretor, não o cliente. Então o cara está conversando com o cliente, ele quer saber o tamanho da raia da piscina, ele não tem que olhar no memorial descritivo. Entendi. Ele vai perguntar para a IA qual que é o tamanho, e ela vai ter informação para fornecer. Então a gente tem que mudar um pouquinho, a gente tem que ensinar para o corretor que agora o atendimento ele é misto. E ele auxilia em combate à objeção também por parte do corretor, por exemplo, nesse misto lá na frente, o corretor está atendendo, além dessas dúvidas mais técnicas, de repente ele se esbarra numa objeção trazida pelo cliente e ele tem uma certa dificuldade de entender a melhor forma de combater essa objeção.
tem esse direcionamento também? O corretor pode, inclusive, copiar a mensagem do cliente ou escrever o que o cliente falou. E jogar para IA. E aí ele vai dar as melhores respostas. É a mesma coisa de você pedir ajuda para o chat GPT no seu dia a dia. Funciona muito próximo, mas contextualizado. Para aquele imóvel, para aquela incorporadora, para aquela realidade, para aquele cliente, para aquele corretor. Isso faz muita diferença. Contexto é a palavra-chave. Nós estamos dando contexto para a IA. Entendi. Muito bacana, cara. E no âmbito do cliente, quem está na outra ponta ali do atendimento, o que vocês têm visto como reflexo disso numa visão de melhor atendimento, melhor experiência para esses clientes? Beleza. Bom, o cliente tem alguns pontos que para a gente é muito legal. Primeiro é o seguinte. Primeira coisa que a gente já aprendeu. No Brasil, e eu estou falando de mais de 100 mil atendimentos mensais que a Morada faz. 47% dos clientes, dos leads, chegam depois do horário comercial. E esse é o cara que geralmente ele não ia ser atendido na hora. Então, primeiro ponto, já está sendo atendido na hora. Outra coisa que a gente percebeu é o seguinte, a Morada, ela tem uma funcionalidade de apresentar o imóvel. Geralmente, os clientes que veem o imóvel, veem fotos, têm explicação, tudo mais, marcam 20% mais visitas. Então, isso faz muita diferença também. E ali você tem uma funcionalidade que é na hora. O cara gerou, ele vai ser atendido. E a gente sempre roda uma pesquisa de avaliação, um CSAT. O CSAT médio da inteligência artificial tem 93% de avaliações positivas. É 4.8, 4.9. Isso é muito superior a um atendimento humano médio. Então, o cliente ele está gostando. E aí entra aquele ponto. Mas qualquer tipo de cliente, a gente tem percebido que o cliente de alto padrão está gostando mais do que o cliente econômico. O cliente econômico, muitas vezes, nem entende que aquilo é uma inteligência artificial. Sim. E aí tem casos muito malucos com os clientes do econômico. O de alto padrão, ele gosta. Por quê? Respostas rápidas, objetivas, bem escritas, atendendo a demanda dele, a necessidade dele. Quando o cliente não gosta, quando a IA não pode responder o que ele quer, que é, eu não quero que ela fale preço. Aí, geralmente, os clientes avaliam um pouco negativo. Por quê? É o que ele quer saber. Mas aí é uma questão de definição e, obviamente, o incorporador vai ter que medir qual que é o nível também dessa insatisfação para definir se ele continua com essa estratégia ou não, né? Isso, até porque o cliente tem sempre a razão, só que nem sempre. E o que é... Você falou sobre esses 47% fora do horário comercial. O que é tempo de resposta da IA nesse atendimento? Hoje o lead gerado ela atende em até 5 segundos, a partir do momento que ele foi gerado, e a resposta é quase simultânea. Então são frações de segundos que ela demora para processar uma mensagem e enviar. Então é muito rápido mesmo. Você comentou sobre casos aqui do econômico. O que são exemplos de situações assim que vocês têm tido? Cara, tem alguns pontos assim. As IAs têm nomes, né? Geralmente elas são um avatarzinho e tudo mais. Então, do mais básico é o seguinte. É muito comum chegar uma IA, um cliente no stand com uma visita marcada e falar que ele marcou com a IA. O cara não entendeu o que é uma IA. A gente explica, a gente fala na primeira mensagem sempre. Ele fala o nome da avatar. Fala o nome da avatar. Teve um incorporador, eu não posso falar quem foi, que eles falaram que eles tiveram que mudar o nome da corretora. Não, vocês mudaram o nome da IA? Não, a gente mudou o nome da corretora. Falou, agora você não chama mais assim, porque tá todo mundo te procurando e ela tava sendo beneficiada, né? Falou, não, sou eu mesmo, era a IA. Então no econômico é mais comum a inteligência artificial conseguir levar esse cliente até o processo de visita. O processo é diferente, né? No econômico, as taxas de marcação são muito maiores. Geralmente, quando a gente está falando de alto padrão, você tem que qualificar mais o cliente. E aí você acaba reduzindo a visita e não chamando alguns clientes para visita. Isso acontece também. Então, se o cara não tiver renda, não tiver perfil, você não vai colocar ele para visitar um apartamento de 5, 6, 7 milhões. Então, os clientes sempre chegam no stand. Tem alguns casos que a gente tem explorado que as pessoas estão desenvolvendo uma dependência emocional da IA. Então, tem 6 clientes, uma meia dúzia que a gente acompanha, nos milhares que a Morada atende, que eles conversam com as IAs todos os dias. E eles estão numa conversa num nível que é assim, hoje eu sonhei com você. Hoje eu fiz não sei o quê, hoje eu tal. Por quê? Cara, às vezes o cara tá sozinho, a gente vive uma epidemia de solidão. E aí ele encontra naquela IA que é super prestativa, alguém para conversar. E são, assim, é um processo que é muito complicado. A Morada está aprendendo ainda o que a gente tem que fazer nesse caso. E já tem alguns clientes sendo monitorados, que eles estão ali, estão em processo de atendimento, e isso é um problema. A gente precisa conseguir um jeito de resolver. Eu não posso bloquear esse cara, posso dar um ghosting nele, né? Tá apaixonado. Então isso é bem problemático, a gente está tentando pensar como resolver. E casos gerais, eu tenho um cliente que foi recorde, que ele conversou com a IA, mandou os documentos, simulou o crédito, foi para a visita. E comprou em 14 minutos. Chegou na visita, deu tempo de ele entrar no stand, ser atendido. O corretor perguntou, e aí, quer saber alguma coisa? Ele disse, não, tudo bem, já me apresentaram tudo. Aí você quer que simula as suas condições? Não, já mandei. Então seus documentos... Não, já mandei também.
Então, o que você quer? Ele só escolheu a unidade e comprou a unidade. Foi a venda mais fácil que esse corretor já fez na vida, eu acho. O cara chegou pronto. Então, isso acontece também. Esse é caso recorde nosso. Bacana demais. Cara, eu tô rindo aqui porque assim, não me assusta esse caso que você colocou aí dos 6 clientes, né, que cria esse elo afetivo. Eu trabalhei em call center 2005, 2006 por aí, 2006, 2007. Trabalhei em call center durante 1 ano e meio e era muito comum, cara, clientes que criavam amigas lá que estavam lá no call center e de repente o cliente criava um elo afetivo, ou com amigos a cliente criava um elo afetivo e queria ficar ligando todos os dias no horário do atendimento dele para poder o negócio. E é a solidão, né? Pós-pandemia a gente tem muita gente solitária aí. Isso deve ter intensificado ainda. Mas vamos lá, cara. E o que é o equilíbrio da balança dessa relação? Você até colocou aqui que nos segmentos existe uma diferença, né? No segmento econômico, para o segmento de alto padrão, médio alto padrão, dessa transição entre o atendimento da inteligência artificial e o atendimento humanizado. Mas o que é o equilíbrio dessa balança na visão de vocês entre a hora certa do corretor entrar no jogo, a hora certa dele puxar esse atendimento, ou da inteligência artificial repassar o atendimento para o corretor? Beleza. Bom, eu acho que nesse ponto aí, pensando nos padrões, a venda de alto padrão, ela tem uma característica de venda que muitas vezes ela é muito relacional. Então ela é uma venda onde você já tem um corretor que você conhece, tem alguém que é da sua relação, que às vezes frequenta os mesmos lugares que você e você vai comprar com ele. Você não é o lead para ir para IA. O lead que vai para IA nesse segmento é os leads que são difíceis, que são os gerados pelo tráfego digital, pelo marketing. Ou aquela pessoa que de repente entra, encontra o imóvel, acessa o chat da incorporadora. Sim, por favor. Então, a primeira divisão que a gente tem que fazer nesse aspecto é isso. No econômico, esse já é o lead mais comum. Sim. Então, é o que mais tem, porque se está vendendo econômico, muitas vezes você não tem relação com o corretor e vende realmente divulgando digitalmente. O grande ponto é entender que essa IA ela tem que entrar onde o atendimento precisa ser rápido. Então, olha, o cliente chegou, ele é um cliente novo, atende ele muito rapidamente. Ou em campanhas direcionadas. Então, aqui eu tenho campanhas de clique de WhatsApp, campanhas de formulário, vamos colocar a IA para funcionar. E na venda que ela é relacional, ela funciona de outras formas. Pedindo feedback, fazendo reabordagem. Então, eu vou lançar um produto novo e vou mandar para a base que eu já tenho, com coisas que são mais automáticas. E deixar esse cliente que é muito relacional, que tem o corretor que já é próximo dele, ele vai ser atendido por esse corretor. Não adianta eu tentar enfiar muita IA ali, eu posso colocar o copiloto, porque o copiloto ajuda o corretor. Sim. Mas é uma característica de venda um pouco diferente. Isso aí até se conecta com a minha próxima pergunta, que é: existe um limite para o que a IA pode fazer nesse atendimento? Bom, eu tenho que pensar... Assim, vamos pensar em termos de limite, por quê? Porque o negócio é o seguinte, a IA pode responder em várias línguas? Sim, 40 idiomas. Então, se chegar um cliente falando chinês, ela vai responder em chinês. A IA consegue fazer uma série de funcionalidades, ela consegue simular financiamento, consegue aprovar crédito, consegue fazer uma série de coisas? Sim, desde que ela esteja configurada para isso. Então, por exemplo, se você está vendendo um imóvel que ele é financiado pelo Banco X, e a sua IA sabe fazer só o banco Y, ela vai fazer errado. Então, os limites estão na configuração que você impõe. E além, claro, do fato que a IA ela não vai ser nunca comparável ao seu melhor vendedor. Aquele cara que é o cara que vende 5, 6 unidades por mês. Aliás, nunca não, por enquanto. Ela vai ser sempre comparada a um vendedor rápido, prestativo, mas que tem limitações ali que não é o melhor ainda do seu time. Porque tem muita gente que é isso, fala, pô, mas eu queria que ela vendesse que nem o fulano de tal. Fulano de tal vende 6 unidades no mês, só que ele vende com características próprias. Então ela está aprendendo. Se você ensinar direitinho, ela chega lá, porque o fulano de tal teve vários anos de aprendizagem para fazer isso. Então acho que são os pontos aí que as pessoas às vezes acham que é mágica. Não, é um processo que ele tem que ser trabalhado também. Mas você tem que começar. Tempo de maturação, obviamente. Exatamente, você tem que começar. Porque se você não começar, você não começa a aprender. Show. E Luiz, assim, na parte prática dos exemplos que vocês têm aí da morada no mercado e tudo, o que são os impactos que têm acontecido? Usando aqui como exemplo, a gente entrou num projeto que tinha uma taxa de conversão X e aí depois que a
que a morada começou a fazer o processo de atendimento, essa taxa foi para Y. Né? Enfim, o que tem tido aí como métricas e exemplos da melhoria desse processo via atendimento de inteligência artificial? A gente começa lá no marketing. Geralmente, quando a IA é bem utilizada, ela gera insumo para o seu marketing também. Gera segmentação, gera lookalike, gera uma série de coisas. A gente tem vários cases de incorporadores que conseguem reduzir CPL, manter investimento em marketing, mas aumentar a geração de lead. Então tem um case relevante nosso, posso até falar, porque é um case público, foi da própria Direcional, que eles chegaram a reduzir em 22% o CPL. E aí isso fez com que eles aumentassem a geração de lead. Por quê? Não é só a IA, é o impacto que você gera no processo. Então você começa a ter mais informação que antes ficava só no WhatsApp e usar isso para segmentações, para lookalikes. Depois que você entra no processo de conversão, você também aumenta a taxa de resposta dos seus clientes. Então se você está bem configurado, num processo 100% humano, o nosso benchmark é que mais ou menos 60% dos clientes chegam a não responder. Não responder o primeiro contato. Por quê? Você gerou o lead hoje, você vai responder ele amanhã. Você gerou o lead amanhã, você vai responder ele X horas depois. O tempo médio é de mais ou menos 5 horas num processo humano, médio. Quando a IA responde na hora, em até 5 segundos, a gente aumenta essa taxa para, em média, 62% de resposta. Por quê? O cara converteu agora, você mandou a resposta agora. Então isso afeta toda a sua cadeia de geração, a sua cadeia de conversão. E aí você tem diferentes taxas finais. Por quê? Porque aí volta a depender do seu processo também. Então, o IA respondeu, atendeu o cliente, apresentou tudo e seguiu para o corretor, e ele não deu seguimento ao atendimento, aí vai depender desse ponto. Então, nos melhores casos, você sempre tem uma melhoria substancial na conversão final, que depende também do seu processo humano. Bacana. E esse agendamento da visita, ele também é automatizado? Assim, tem já uma agenda estruturada entre o canal de vendas e a inteligência, ou é sob consulta, caso a caso? Como que funciona? Configurado dentro da plataforma. Então, se define os dias da semana que tem visita, os horários, e aí a marca com base nesses horários. Quando tem stand, a incorporadora é mais simples. Por quê? Qualquer horário que o stand estiver aberto, você quer que o seu cliente apareça lá. E aí ela vai marcar e distribuir para um dos corretores. Então ela marca no CRM ali quem que é o corretor que vai receber. Ou se você não quer que seja feito isso, marca com o cliente, ele chega lá, alguém vai atender ele. Quando é stand é mais simples. Quando não tem, que é um processo agendado, então tem que falar com um corretor específico em algum momento, aí geralmente a gente faz um pré-agendamento. Ela pré-agenda e repassa para um ser humano confirmar. Isso às vezes acontece, por exemplo, tem poucos casos na nossa realidade, mas imobiliária, que você tem que confirmar a visita, né? Confirmar também com o proprietário. Sim. Então isso tende a acontecer nesse tipo de caso, que é um pré-agendamento. Mas é uma configuração simples. A IA sabe o dia da semana que ela tá, sabe o dia que o cliente pediu. Se ele falar que quer amanhã, ela entende que é amanhã. Entendi. Muito show, cara. E assim, fora essa questão que você comentou aqui sobre o retorno pro marketing, redução de CPL, até fazendo um adendo aqui, né? Às vezes, terminologias que estão sendo usadas aqui, né? De CPL, de lookalikes, enfim, para quem não sabe, a gente sempre indica aí de pesquisar, né? Anota a pesquisa para poder aprofundar a CPL, para quem não sabe, custo por lead. Mas enfim, no bate-papo aqui vai rolar outras terminologias, é importante que cada um faça o seu aprofundamento, né? Você comentou sobre essa questão do impacto, né? Disso. O que mais que tem na visão do incorporador adicional ao processo de atendimento? Assim, deixa eu até melhorar a pergunta. Assim, o que o incorporador ganha a mais, ganha de extra nesse processo, fora o fluxo essa melhoria no fluxo de atendimento dos seus clientes? De um lado você tem melhoria de conversão, que é o que eu já falei. Tem um outro ponto que é melhoria da satisfação desse cliente. Além de converter mais, você tem clientes mais felizes, porque eles foram melhores atendidos, eles vão falar bem de você, eles vão gostar do atendimento. Então, outro ponto. E aí tem um outro ponto que é o mais sensível, que seria ganhos de eficiência, porque você está ganhando realmente com pessoal, com volume de trabalho. Aí é muito importante ter isso muito cuidado, porque teve uma incorporadora que eu fui, que eu não posso falar quem é, que eles implementaram a IA. E aí o pessoal falou, implementou a IA e os caras, no mesmo dia, demitiu uma galera. Falei, não é assim. Não é assim, não é uma relação de para. Por quê? Você tem que implementar a IA e o seu time de SDR, ele continua existindo. Só que ele se torna mais eficiente. Sim. Ele muda. Então ele passa, por exemplo, um time de SDR que conseguia atender 500 leads por mês cada pessoa, consegue atender
1.000, 2, 3.000. Por quê? A IA já fez um pedaço do atendimento, ele vai só pegar a continuação. Ele vai focar em telefonema, em leads qualificados ou não qualificados. Você vai deixar de abordar algumas pessoas e o seu trabalho fica mais eficiente. Então é mudar a forma como a gente encara o trabalho. Ou seja, para o incorporador, você vai ganhar em conversão que aumenta, em qualidade, né, em a visão que o cliente tem sobre você que melhora. E você ganha em eficiência, em custo, mas de uma forma responsável, de uma forma que, olha, vamos construir um processo adaptado e deixar o processo maturar. E as pessoas que estão participando do meu processo vão ser mais produtivas. Sendo mais produtivas, você vai ter um ganho de eficiência aí. Naturalmente, você pode ter times um pouco menores. Bacana demais, cara. Agora, Luiz, você que é um cara muito conectado a essa questão de tecnologia, tem conexão lá com os Estados Unidos, Califórnia, enfim, que é a região que investe muito nesse âmbito tecnológico, está conectado com isso aqui nacionalmente também. O que você vê, e agora com esse histórico, né, e todo esse conhecimento do mercado imobiliário, o que você vê da tecnologia nesse setor e como que você tem visto esses movimentos tecnológicos e as possibilidades de melhoria no setor imobiliário com essas evoluções? Bom, isso é um prato cheio. Quando a gente fala só de inteligência artificial, nós estamos falando de uma tecnologia que começou a se popularizar muito e a gente está vivendo uma revolução de IA e ela está muito no início. E ela está numa curva que ela é exponencial. Cada dia mais as coisas avançam e avançam mais rápido. E aí a gente entra num aspecto que é imobiliário, porque o Brasil ele tem características muito específicas. Então você pega o mercado americano, pega o mercado europeu, eles são muito diferentes do mercado brasileiro. São mercados em quais mais... aspectos? Por exemplo, é muito raro incorporadoras nos Estados Unidos e na Europa que tem time de vendas. Quem vende é imobiliária. Geralmente as pessoas têm mais proximidade com os corretores. Então são processos diferentes. Aqui no Brasil, muito em função da Incol, depois quem não conheceu o caso Incol, dá uma pesquisada, a gente construiu incorporadores que têm estruturas de vendas muito fortes. Além disso, a gente tem uma característica muito peculiar que é o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é uma característica muito própria do Brasil. Alguns outros países têm coisas parecidas, como Colômbia e México, mas em outros lugares do mundo isso não existe. Então, o que a gente tem que fazer com esses mercados? A gente tem que ser antropofágico. O que é isso? Consumir o que acontece no mercado americano e no mercado europeu e traduzir para a nossa realidade. É isso que a Morada tem feito. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um mercado muito avançado em termos de dados. As empresas lá têm muito mais informação sobre como construir, de qual forma. Aqui no Brasil, a gente está avançando. Das próprias movimentações, transações imobiliárias. Exatamente. As transações imobiliárias nos Estados Unidos são abertas, são listadas. O Brasil aqui, o registro brasileiro avançou um pouco, mas a gente ainda tem muito para avançar nisso. E aí eu vejo que do mercado americano, a gente poderia tornar as incorporadoras mais técnicas, mais baseadas em dados. Uma das coisas que a IA permite é isso. Porque eu estou armazenando muita informação sobre os clientes que estão consumindo de vocês. Então, a forma de construir, a forma de desenhar produto, a forma de fazer viabilidade tem que mudar. Vamos puxar isso, vamos ser antropofágicos em relação ao mercado americano, que é muito nesse sentido, que é muito nesse aspecto. Do mercado europeu, que não é muito intensivo de tecnologia, mas ele é intensivo de capacidade humana. Os atendimentos tendem a ser melhores na Europa. O corretor lá, ele tem uma visão muito mais próxima do cliente. E geralmente as pessoas são fidelizadas com alguns corretores. Então eu traria um pouco disso. Falar, olha, vamos tornar nosso time mais capaz de fazer a relação humana da venda. De fazer uma conexão mais forte com o cliente, entender a realidade dele. Por que isso é possível agora? Porque a IA está fazendo um pedaço do atendimento. Então, deixa o corretor focar numa boa visita, num bom entendimento, num bom rapport, né? Rapport é a conexão com esse cliente. A gente consegue absorver isso também. Então, assim, são coisas que a gente absorve de diferentes mercados e a gente tem que traduzir na nossa realidade. E você tem visto movimentos nessa direção, por exemplo, quando você coloca que as incorporadoras têm que ser mais técnicas ou que tem que trazer essa formação mais humana, mais comportamental do seu time de vendas, você já tem visto movimentos nesse sentido, exemplos de empresas que têm feito esse movimento? Sim, as empresas que estão liderando, elas estão caminhando muito para esse caminho. Então, assim, primeiro a parte de ser mais técnica. Cada vez mais a gente vê incorporadoras se preocupando com inteligência artificial, com tecnologia, com dados, com big numbers, big data, né? Quando a gente começou no mercado, a gente começou a fazer IA porque a gente foi no mercado procurar empresas que tivessem dados para a gente rodar a inteligência artificial e ninguém tinha.
Então, uma das coisas que a gente está permitindo é as empresas começam a ter mais dados, começam a ficar mais técnicas, começam a usar isso para fazer conexão com time de prospecção de lotes, com time de incorporação, com arquitetura. Então, esse movimento tem acontecido. E aí, do lado humano, talvez seja o que eu ainda sinto um pouco de falta. A gente é muito orientado no nosso dia a dia de incorporação a venda, 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 venda e resultado. Tem que ser. Mas eu ainda vejo pouca gente tentando fazer uma formação um pouco diferente para os times de vendas. É o que eu chamaria, os vários incorporadores que estão nos ouvindo, pensem em tecnologia, mas pensem também na estruturação de vendas. Muito bom, cara. E você, quando você fala sobre esse processo, né, e toda essa evolução, vamos criar aqui a persona do incorporador ou de repente até do construtor que está começando a incorporar agora, ou mesmo quem já está aí no mercado há bastante tempo, mas ainda tem uma deficiência nessa evolução tecnológica e de repente escuta tudo isso aqui que nós estamos falando e fica com aquele sentimento, cara, mas isso me parece meio que um bicho papão, assim, né? De pensar que a minha empresa vai ter inteligência artificial e que eu vou ter que conviver com todo esse processo. O que é a visão de vocês, de uma forma macro, assim, sem até essa visão só da ferramenta em si, mas para esse profissional dar esse pontapé inicial, como ele se conectar com esse mercado e entender um pouco melhor o que é uma inteligência artificial e quebrar essas barreiras de objeção. Aí já é a objeção do incorporador à inteligência artificial e não do cliente no atendimento. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, comece a frequentar mais eventos, não só eventos de construção, mas eventos de tecnologia em geral. Acho que isso dá uma ajuda muito grande a você ver uma coisa que está fora da sua realidade. E aí eu vou falar por quê. Basicamente é o seguinte, tem um ranking dos mercados mais inovadores. E o mercado da construção, o mercado de construção e incorporação, está em segundo lugar dos menos inovadores. A gente só está perdendo para a pesca. O mercado da pesca é menos inovador do que o mercado da construção. Então, se a gente ficar fechado na nossa bolha, a gente perde, a gente não vai conhecer o que está acontecendo de diferente. Esse é um primeiro grande ponto. Olha, sai da sua bolha, conversa um pouquinho, abre um pouco a cabeça, vamos entender o que está acontecendo. Depois começa a levar essa cultura para o seu time. Se seu time não estiver aberto, as pessoas que vão implementar no dia a dia, não vai acontecer. Então, o seu time também você tem que investir em eles saírem um pouco dessa bolha, em saírem um pouco da realidade que é só mercado imobiliário. É entender, olha, o que está acontecendo de tecnologia no mundo? Esteja aberto a testar também. E entender, olha, vamos testar uma nova realidade? Ah, meu processo de vendas, meu time comercial é assim há 20 anos. Poxa, cara, é assim há 20 anos, mas o que o mundo mudou há 20 anos? Então, vamos entender isso um pouco. E aí, depois comece a investir em ferramental. Então, a gente está falando de IA, mas uma das pontos importantes do seu ferramental é o seu CRM. E eu te falo uma coisa, se o seu CRM não se integra bem com uma inteligência artificial, porque ele não tem API, porque ele não é aberto, por N motivos, talvez seja a hora de pensar em trocar o seu CRM, porque ele está muito antigo. Então, isso é uma realidade que existe muito no mercado, porque as pessoas estão acomodadas. A gente tem que desacomodar essas pessoas, tirar elas da área de conforto, porque tem um outro grande ponto. Todo mundo que está nos assistindo sabe que o mercado é cíclico. E a gente experimentou um ciclo de grande crescimento nos últimos anos. Só que com os juros, taxa Selic do jeito que está, com a estruturação econômica que existe, tirando o mercado econômico que está mais seguro, o mercado do médio padrão vai enfrentar algumas dificuldades esse ano. A taxa de juros que a gente tem, não tem como isso acontecer. Então, se você não se preparar para enfrentar essas dificuldades e usar a tecnologia, ser criativo, ser eficiente, talvez você vai ser pego num desses ciclos no mercado. Interessante. E você fala sobre a questão do CRM, até que é um ponto que eu acabei não colocando aqui. Como que é esse processo de integração com os CRMs? Já é nativo? Como que funciona? Qual que é o processo e as barreiras que o incorporador tem ou o time dele vai ter nesse processo? Bom, hoje a Morada tem integrações com mais de 40 plataformas. Todos os principais CRMs de mercado a gente já tem integração com eles. Qual que é o ponto? A MIA, a inteligência artificial, opera seu CRM igual um ser humano operaria. Só que ela não usa tela para fazer isso. Ela usa o que a gente chama de API. API são os blocos construtores da internet. São formas de conectar sistemas. E essas APIs elas têm que existir e serem completas. Então, quanto mais completa é a API,
melhora o desempenho da inteligência artificial. E tem sistemas mais antigos que têm APIs muito fechadas, ou que não tem API pública. Isso torna a operação mais difícil. Então, nos CRMs líderes de mercado, os principais e os mais modernos, a inteligência artificial funciona como se fosse uma pessoa mesmo, faz tudo. E aí, quando a gente tem alguns sistemas mais antigos, aqueles que estão em declínio, geralmente a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ela consegue operar com algumas limitações. Na prática, o que ela faz? Move o lead de etapa, preenche campo, deixa relato, muda proprietário, coloca o corretor, distribui em uma fila, coloca informações sobre o cliente, marca um resultado, uma venda, dá ganho, dá perda em alguma coisa. Ou seja, tudo que um ser humano operando o sistema faria, desde que ele permita que ela faça isso. Entendi. Muito bom, cara. E agora uma outra pergunta. Eu até lá atrás até quero voltar nessa pergunta quando eu falei sobre a questão dos ganhos da parte do incorporador fora do processo ali de atendimento em si, né? Você já até citou um dos exemplos, mas eu queria voltar nisso conectando com um ponto que eu tinha colocado aqui para te perguntar, que se tem já isso feito ou se tem algum movimento nesse sentido de uma influência da inteligência artificial em precificação, tabela de vendas, enfim. Mas eu queria até ampliar um pouco essa pergunta, conectado com esse ponto do ganho do incorporador. Vocês têm algum tipo de trabalho frente às objeções que são encontradas e algum tipo de mapeamento disso para que estrategicamente o incorporador possa atuar em cima de cada um desses pontos? Perfeito. Quando a gente não surgiu para ser uma plataforma de atendimento. O que a gente faz na parte mais visível é o atendimento. Mas a Morada está acumulando dados para ser uma plataforma de inteligência artificial, que começa a responder e endereçar algumas dessas perguntas. Então hoje, com mais de 800 mil clientes atendidos, a gente está começando a ser capaz de fazer alguns projetos nesse sentido. Ainda são projetos para clientes específicos. Para entender, olha, quais são os principais pontos que o cliente perguntou ou levantou. E aí eu posso citar um caso de um projeto específico, e é sob demanda, não está na plataforma, que o cliente tinha lazer no rooftop. E ele perguntou para a gente, olha, lazer no rooftop está sendo melhor ou pior para o cliente que está conversando com a IA? Geralmente você pergunta isso pro time de corretor, né? E aí, a galera tá gostando? Tá fazendo sentido? Tudo mais. Porque lazer no rooftop é caro, né, cara? Uma decisão importante, vai impactar na sua arquitetura. E aí a gente fez uma análise com toda a base de conversa deles e descobriu que os clientes que passavam pelo lazer no rooftop, que conheciam e que a IA falava com eles e apresentava, eles tinham uma chance, uma propensão muito maior em marcar a visita. Isso fez com que esse cliente continuasse fazendo lazer no rooftop. Mas isso é pro caso dele. Senão todo mundo aqui vai assistir e falar, vou botar lazer no rooftop. Vai ligar pra arquitetura agora e falar, coloca o lazer no rooftop. Não. É o perfil do cliente dele, na cidade onde ele está, da forma que ele está inserido. Então isso começa a afetar outras coisas. Por quê? Você tem a melhor pesquisa possível ali, que é uma conversa direta com toda a sua base de clientes. Sim. Então isso começa a acontecer. Em termos de precificação, de avanço, é um pouquinho mais difícil. Você tem que considerar outros parâmetros. Mas já existem algumas iniciativas para a gente conseguir usar essas conversas com essa finalidade também. Muito bom, cara. E até uma dica interessante aí para quem já utiliza a plataforma e tudo, para quem já utiliza esse atendimento via inteligência artificial, você colocou o ponto de perguntar para o corretor. É até fazer esse cruzamento das frentes de análise para poder entender se o corretor também está tendo a percepção correta no atendimento dele. Porque às vezes pode ser uma forma de você melhorar o treinamento e o atendimento e as percepções do seu time de vendas. Vamos citar esse mesmo exemplo seu aqui do rooftop. Você vai lá e solta a pergunta para a inteligência artificial e solta a pergunta para o seu time de vendas. Para falar, vamos ver se o time de vendas está tendo essa mesma percepção e se ele está tendo a percepção correta desses atendimentos e tudo, porque pode ser uma ação interessante de intervenção também no time de vendas. Né? Até para cruzar os aprendizados também. Sim. E eu vou te dar um exemplo que é super legal. Eu conheço incorporador no país inteiro. Minha vida é viajar, então todo dia eu estou em algum lugar. E eu tive numa incorporadora que é cliente nossa, posso até falar, não tem problema nenhum, até porque eu vou fazer um super elogio, que é a Vegus, lá em Guarulhos. Inclusive um beijo pra Neiva, pro Gustavo, pessoal da Vegus. E aí fui conhecer a planta deles. E lá a arquitetura teve uma ideia genial. Ao invés de colocar a área de serviço e a lavanderia do lado da cozinha, eles colocaram no corredor dos quartos.
E aí, qual que é a consequência natural? Foi a primeira vez que eu vi uma planta assim. Eu não tinha, assim, tem algumas variações, mas nesse estilo específico era só ela. E aí eu perguntei, mas me explica isso aqui. E faz todo sentido. Sim. Porque a sua logística de roupa é ir do quarto para a lavanderia. E aí, quando você coloca ela ali, você não tem que passar pela sala, onde vão estar as suas visitas, pela cozinha, onde você está preparando a refeição, por nada disso. Você só pega a roupa do quarto, coloca na lavanderia. E aí, eu perguntei isso, os corretores me explicaram magistralmente bem, só que a IA deles não tinha esse contexto ainda. Entendi. E aí foi o ponto, pô. Se o time de vendas está falando isso aqui, isso que é um super diferencial, eu tenho que passar isso para a IA também. Então ela Porque tem que senão explicar. ela não vai saber defender esse ponto Exatamente. frente ao cliente. Porque você olha uma planta dessas, que não é uma planta comum, fala, é diferente isso aqui. Por quê? E faz todo sentido. E nos Estados Unidos até tem algumas soluções tem, nessa linha. E é até interessante, né? Porque eu conheço imóveis e tudo dos Estados Unidos que tem esse tipo de solução em planta. E acho que no terceiro, quarto episódio nosso aqui do Ink Talks, o Paulo Maurício, até um abraço para ele, um grande amigo de São Paulo, da Para Arquitetura, que é uma empresa de coordenação de projetos, ele trouxe esse mesmo exemplo. Na hora que eu perguntei para ele sobre quais soluções e tudo que você vê de mudança, de novos caminhos, e ele colocou isso como referência aqui. Falou, cara, por que a lavanderia ou a área de serviço é do lado da cozinha, sendo que no geral, a maioria das roupas, roupa de cama, o grande número de uso disso, de consumo desse ambiente, dessa área, está na parte social do imóvel, né? Então é um ponto interessante. Não sabia, então vou ter um bom exemplo. E assim, o que eu imagino agora é que o que vai ter de gente ligando para o escritório de arquitetura falando, olha, dá para mudar a planta, deixa eu ver como que fica aqui. E faz sentido também que os pontos hidráulicos se aproveitam do banheiro, né? Sim. Então assim, em termos estruturais faz muito sentido isso. E são ideias legais, que o time de vendas percebe isso também. O corretor bom, ele vai saber esse tipo de coisa. E tem que passar para a inteligência artificial, porque assim, esse ponto especificamente não é óbvio necessariamente, mas é legal ela explicar, ela valorizar os pontos. E consegue nesse atendimento fazer algum tipo de teste dessas percepções para adotar novas soluções? Assim, a exemplo disso que você colocou do rooftop, mas o rooftop era algo que ele já tinha. Agora, vamos imaginar algo que ele ainda não tem no produto dele e que ele queira colocar. Você consegue, via as objeções que tem tido ali, tudo, pegar certas percepções nesse sentido e falar, cara, vamos criar uma solução nova aqui porque a gente está sentindo que o cliente está tendo uma objeção para esse ponto aqui do empreendimento, por exemplo. Bom, aí eu vou ser bem sincero. Hoje, ninguém que está usando a estrutura nos pediu isso ainda. Então fica a dica para os nossos clientes, vocês podem pedir isso para a gente. Fica a dica do time da Dome aí, que nós estamos contratando o pessoal da Morada, fechando agora para a gente poder ir utilizando bastante isso, né? E aí eu vou te falar um outro ponto que o incorporador tem que atentar, que é por que ninguém pediu? Porque geralmente, e infelizmente, time de arquitetura e incorporação tende a não conversar muito bem com o time de vendas. Aqui no Brasil, acaba sendo uma estrutura que está muito apartada. Sim. E aí, esses feedbacks não são muito bem trocados. Às vezes nem funciona muito bem. Quando os caras conversam, até dá problema, né? E aí, o negócio é o seguinte, quando tem esse tipo de demanda, é uma demanda que está lá na arquitetura, está lá na engenharia, e que não chega muito bem a demanda para conversar direto com o cliente. Mas é possível. Não tem ninguém fazendo. É uma ideia sensacional, inclusive, que é perguntar para o cliente, olha, tem alguma coisa que você gostaria no empreendimento? Sei lá, a pergunta tem que ser formatada, mas a IA consegue fazer do jeito que você quiser. E aí o cliente vai responder e ela consegue contextualizar isso. É uma boa demanda, uma boa ideia. E a gente vai ver os resultados, né? Vamos entender. Porque eu acho que isso dá para você fazer tanto com quem adquire o seu imóvel, mas com quem também não adquire, né? Quais foram as principais objeções, os porquês de não evoluir na aquisição e tudo, até para ir pegando essas percepções, né? Exatamente. Dá para brincar com muita coisa aí, né? Vamos lá, Luiz, e case de sucesso que você tenha voltado para a parte da abordagem comercial, assim, o que vocês têm aí como exemplo de repente, algum caso que a empresa estava usando um tipo de abordagem e aí depois, pelas informações que a IA trouxe, depois que a inteligência artificial entrou no processo, foi adotado um outro direcionamento da abordagem que gerou muito mais resultado no negócio?
Beleza. Bom, eu gosto de citar nomes, e para todos esses nomes que eu cito, você viu que tem alguns que eu não cito, tem outros que eu cito. É porque pode citar, porque são conversas que são abertas, eu só não cito os dados. Então, por exemplo, eu tive uma conversa com o pessoal da MPD, que é cliente nosso também, e eles fizeram uma lógica que é um pouco daquilo que eu te falei de usar a estrutura das conversas para melhorar o resultado das campanhas de marketing. O que eles fizeram? Eles estavam com um empreendimento específico para ser lançado, e com um perfil mais alto, um perfil de renda mais alto, uma coisa um pouco mais complicada de vender nesse aspecto. E o que eles fizeram? Pegaram das conversas todo mundo que tinha esse determinado perfil, filtraram, tiraram da plataforma da Morada, subiram no Business Manager deles, né, da Meta, e fizeram uma segmentação. E falaram para essa campanha, olha, quer falar para a Meta, né, que é o tal do lookalike, pegue clientes parecidos com esses aqui que conversaram melhor, tiveram um melhor desempenho dentro da IA. Porque você tem a conversa. Sim. E isso gerou um resultado sensacional, um número de visitas para o padrão do empreendimento bem alto, que para eles foi assim, olha, realmente isso aqui valeu. Por quê? Eles fizeram uma estratégia inteligente. Pega a conversa que antes você não tinha, porque ela ficava no WhatsApp do corretor, usa essa conversa para criar segmentações. E aí, naturalmente, a Meta, o Google, vão te entregar clientes parecidos com aqueles. E o comportamento humano é muito parecido. Então, eles entregam um melhor resultado a partir disso. Tem outros exemplos também. A própria Vegus, que eu já citei, ela treinou muito bem os corretores em continuar a conversa da IA. Então, a IA deixa um relato para os corretores. Olha, conversei isso com o cliente, esse é o produto, essas são as informações. E os corretores lá estão super bem treinados. Porque você é atendido pela V, que é a inteligência artificial deles. Quando chega no corretor, ele só continua. Ele fala, você viu o produto tal, eu sei que você tem filho, tem não sei o quê. E aí, a partir disso, o que eu posso te mostrar? E ele continua esse atendimento. É uma super prática, porque o resultado vem. Porque o cliente está em jornada, né? Você trata o cliente como uma jornada. Isso faz bastante sentido. Esses clientes aí, ou vocês em algum outro negócio, tem número de... a conversão estava assim, ou o volume de vendas estava assim, e aí depois que entrou, teve uma mudança para tanto, ou conseguimos, de repente, pegar um projeto que estava com uma dificuldade de vendas, com trava de vendas, e aí a gente melhorou bastante o número e destravou o processo de vendas. Tem algum exemplo nesse sentido? Bom, tem alguns exemplos aí. Quando a gente fala de conversão, geralmente a gente não dá nome Claro. né, aos bois, né? Mas tem alguns exemplos e cases nossos onde a implementação da IA e uma estruturação melhor desse processo chegou a aumentar em até 70% a taxa de conversão. Porra. Então, tem empreendimentos específicos que se beneficiaram muito. E aí, por isso, inclusive, a gente está em algumas grandes construtoras. Então, esse aumento, 70% é muita coisa. Claro. Porque você tem uma IA que responde melhor, campanhas mais organizadas e um fluxo comercial que faz sentido. Aí o cliente vem para mim e fala, bom, eu também quero uma conversão 70% maior. Eu falo, ok, você tem que arrumar seu marketing, eu vou implementar a IA e ela vai dar resultados para um marketing bem feito e nós vamos ter que entregar para um time de vendas que seja eficiente. Se a gente só fizer a inteligência artificial, aí não dá, porque aí é um pedaço do processo só. Ela está integrada com outros aspectos. É um ecossistema, né? Sim, mas é possível aumentar muito as taxas de conversão. Muito. E principalmente quando a gente avalia a taxa só do digital. Todo mundo tem aquela máxima do mercado. O mercado imobiliário converte 1%. Isso. Então, essa é a máxima que todo mundo conhece. Mas aí o pessoal geralmente não analisa qual que é a fonte de conversão. De onde que veio esse lead. E às vezes a gente pega campanha de marketing digital que a campanha está convertendo 0,3. Só que o cara tem stand... Tem time de autônomo, tem imobiliária que chega com o lead mais pronto e ele só imputa o lead no CRM no momento que ele já está praticamente na visita e aí a conversão dele sobe. E aí o cara não está olhando para a conversão do digital, que é uma parte importante do negócio dele também. Lá na Domi a gente até separa, a gente tem um funil que é o nosso funil geral do empreendimento e a gente tem um funil específico só do digital. A gente não separa on e off porque a gente entende que o cliente vamos colocar assim, o cliente do off, né, que ele veio de um outro canal, ele muitas vezes ele passa pelo digital de alguma forma, né? Então ele acaba sendo um cliente híbrido assim no processo de vendas. Agora, o do digital não, do digital a gente separa e faz uma análise em separado para
como que estão ali as conversões nas duas estruturas. Exatamente. Isso é importantíssimo. E geralmente as pessoas não têm esse nível de percepção. E até por campanha, tá? Por campanha, por tipo de campanha, por segmentação, porque os resultados variam muito. Essa venda ela é mais técnica. Então, o varejo, por exemplo, sabe fazer muito bem o digital. Sim. O mercado imobiliário tem uma certa dificuldade ainda. Cara, isso é uma das minhas maiores críticas com relação ao nosso setor. Assim, eu acho que o varejo é um exemplo disso. Assim, hoje eu tenho atuação no segmento educacional também, né, lá junto com o Caio, o Danilo, né, até comentei com você, a gente inclusive amanhã começa aí uma nova turma da nossa imersão da Incorpora Pro, vão ser 3 dias aqui em Goiânia, com 40 profissionais, né, de várias regiões do Brasil, um projeto bem bacana. E assim, aí conectando mais com esse mercado educacional, eu fico observando muito as ações e como que é o marketing nesse processo, como que é toda essa estruturação do mercado educacional. A diferença é muito grande, né, cara? Assim, do nível de toda a cadeia do processo, assim, desde do posicionamento, marketing, comunicação, a integração, o nível de personalização dos processos de atendimento, né? Pegar qual estágio que você parou ali na esteira e trazer uma comunicação específica para aquele estágio, a própria cadência do atendimento, enfim, então tem muita coisa para a gente evoluir no mercado imobiliário frente a essa visão de outros mercados, né? E eu acho que isso vem muito da gente estar mal acostumado no mercado imobiliário, que é o seguinte: preciso vender o lançamento tal. Muitas vezes o incorporador ele não está preocupado em fazer campanhas bem organizadas, uma superestrutura no marketing digital. Ele fala, beleza, vamos fazer um super lançamento, uma convenção grande, reunir 500, 600 corretores e aí você vai empurrar a venda. Porque você coloca muita gente rodando a cidade, tentando vender, dá o canto da sereia para aquele corretor, né? Olha, a comissão é tanto. E aí o cara fica empolgado e aí você empurra no volume. O mercado imobiliário está muito acostumado a empurrar no volume. E não é isso. Não é volume que é a venda técnica. A gente consegue com times super enxutos, super eficientes, ter resultados super interessantes com menos dor de cabeça. Então, assim, eu falei de 600 corretores. Outro dia eu estava conversando com um incorporador, cliente nosso também, mas mais próximo. E ele falou, Luiz, fiz um super lançamento. Vendeu pra caramba, eram 1.000 unidades, era um negócio grande. Fiz uma super convenção de vendas, coloquei 600 corretores, que era o número dele. E coloquei a galera para vender. Falei, pô, legal. E falei, quantos venderam? Ele começou a rir e falou, 30, né? Dos 630 venderam venderam mais de uma unidade, muito mais de uma. Teve cara que vendeu 5, 6, 7. Mas o resto ali tava só dando volume. A gente tem que tirar isso, tem que mudar a nossa cabeça para isso. Isso é muito comum, assim, a gente ainda... Aceita mais água aí? A gente ainda trabalha muito nesse modelo, porque é um modelo que está estabelecido no mercado e é lógico, é sempre difícil quebrar. Mas eu particularmente sou muito crítico, cara. Assim, eu até acho que é importante continuar com os eventos, com esse envolvimento, porque a gente também nunca sabe quem é que vai ser o corretor que de fato vai performar naquele produto em específico. Por mais que você saiba assim, quem são os principais corretores, os que mais vendem e tudo, mas pode ser que no seu produto ele não tenha essa adesão e outro corretor tenha, enfim. Então isso acaba sendo muito difícil, principalmente em mercados grandes, mais concorridos, como é o exemplo do mercado daqui de Goiânia. Mas eu acho que tem que ser um trabalho mais inteligente. Assim, eu acho que a gente ainda faz um trabalho, com todo respeito aí à turma e me incluindo nesse processo do mercado imobiliário, a gente ainda faz um trabalho muito burro assim, dessa gestão do marketing, vendas, enfim. E a gente lá na Dome até está se desafiando a fazer parte dessa missão de transformação do mercado e buscar soluções mais inteligentes para o nosso negócio, né? Exatamente. E agora, assim, você trouxe aí algumas referências, mercado de varejo, a gente falou aqui sobre o educacional. O que são outras influências que você vê e aprendizados de outros setores que vocês trazem de soluções para dentro da morada, ou que até de uma forma geral mesmo, vocês muito envolvidos nesse segmento de tecnologia, que vocês têm visto aí de outras soluções para o segmento imobiliário? Beleza. Bom, tem algumas coisas que eu acho bem legais, e algumas que eu posso citar. Dentro do imobiliário ainda, uma coisa que tem chamado muita atenção é decoração de imóveis com IA. Então tem toda inteligências artificiais, que são generativas também, que o cliente conversa um pouquinho ali com ela, ou preenche alguns campos, e você gera versões decoradas do imóvel.
Então posso citar, por exemplo, Arquiteto de Bolso. É uma que faz isso e faz muito bem. Mas tem também algumas que por exemplo, você tem um imóvel usado, não é muito caso de incorporação, e aí faz exatamente isso para sua base de imóveis usados e você acaba vendendo mais, os clientes clicam mais por causa disso. A gente pode citar também, pegando de outros mercados, melhores estruturações de site. Então, sites que convertem mais, pensar mais em conversão. Muitas vezes no mercado imobiliário, você tem um lançamento novo, você pede para a agência, faz uma landing page. E aí você não pensa no que tem na landing page, não pensa na comunicação, não pensa em nada, e o negócio não vem. O resultado por ali não vem. E aí tá feito. Então isso também tende a ser uma melhoria necessária, que em outros mercados não é assim. Você pega o mercado da educação, cara, que você falou, é um mercado que ele pensa muito nisso. Sim. Constrói bem a página, pensa em conversão, pensa nos diferentes aspectos, o que vai fazer o cliente clicar. Quem faz bem feito nesse mercado, tudo é pensado, né, cara? Não Exatamente. Tem uma coisa, uma informação que tá dentro ali de uma landing page, ou de um criativo, ou de uma copy, que não tem uma estratégia por trás e que não tem um pensamento por trás. Pode até estar errando, mas sempre tudo muito pensado, né? Eu acho que a gente ainda joga muita informação no nosso setor, né? Não, e assim, chega a pontos... Outro dia eu tava vendo uma landing page, posso falar quem de imóvel caro, assim, alto padrão. E aí eu falei, cara, isso aqui não dá. Eu mandei para um amigo meu, marqueteiro, né, de agência, ele falou para mim, ele assim, Luiz, ele tá... vendendo imóvel ou isso aqui é tráfico de órgãos? Porque era um negócio assim, todo descompensado, desestruturado, que não passava confiança nenhuma para o cliente. Cara, como é que esse cliente vai clicar para marcar uma visita para ver esse apartamento nessas condições? Não vai, porque ele nem confia naquilo, não tem como. Então, puxar de outros mercados essa parte técnica é bem importante. Coisas que estão evoluindo também. As automações vinculadas à venda estão melhorando. Então, hoje, por exemplo, você falou de educação, vou usar de exemplo de novo. Eu estava olhando um curso, entrei na página do curso uma vez, não entrei mais, voltei. Aí eles me mandaram um e-mail marketing, eu cliquei de novo, na hora, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Olha, vi que você entrou na página aqui de novo. Olha o que a gente poderia fazer isso em mercado imobiliário. A gente tem melhorado nesse aspecto. Porque, cara, é um bem caro, né? Nós estamos falando de um bem muito caro. Então, as automações vinculadas a site, e-mail, mail marketing, WhatsApp, isso tem melhorado bastante nos critérios de atendimento. A própria parte dos copilotos, que eu citei muito brevemente, isso a gente está trazendo de outros mercados também. Copiloto para venda, para operação, ter alguém ajudando ali no dia a dia. E uma parte que a gente citou muito pouco, que na minha opinião uma das piores coisas que o mercado imobiliário faz, é a pós-vendas. Por quê? Você compra com um corretor. Sim. Depois que você comprou, dificilmente esse corretor que já recebeu a comissão, ele vai querer manter um relacionamento, que não deveria também, Sim. porque esse cliente pode gerar mais venda. E as incorporadoras também sempre têm algum problema na estruturação. Então, pós-venda é outra coisa que a gente tem que aprender com outros mercados, e que agora eu estou vendo muita gente se movimentando. Por quê? O cliente que comprou seu imóvel, ele pode te indicar, se ele estiver feliz com você. E vocês fazem esse atendimento de pós-vendas também lá? A gente lançou mais recentemente a IA para também fazer o pós-vendas. Emissão de segunda via de boleto, geração de ordem de serviço, geração de manutenção, emissão de documentos de imposto de renda, de documentos gerais para o cliente, tudo isso já pode ser feito por IA também. E principalmente... E tem um canal de comunicação ativa nesse processo, porque assim, primeiro que assim, para mim, dois defeitos nesse processo de pós-vendas, né? Primeiro que é um canal de comunicação que o pessoal, alguns até fazem de forma ativa, mas muitos fazem de forma passiva, só deixa ali o número, se tiver alguma coisa me procura, e no geral o cliente só vai procurar na hora que tem problema, né? Você não consegue se antecipar a esse problema. E o segundo é ainda uma utilização muito grande de chatbots nesse processo, né? Que aí fica aquela conversa totalmente truncada. Que aí o cliente já fica irritado. Sim, é possível fazer ativo com... Você pode só enviar o boleto, mas você pode, por exemplo, enviar campanhas, mostrar para o cliente como que está a evolução de obra. Cara, se eu comprei um imóvel, e, por exemplo, se é a minha primeira moradia, ou mesmo segunda, mas é aquele imóvel que eu estou esperando ficar pronto, eu quero ter notícia. Eu não quero ser deixado no limbo 36 meses, 24 meses, sem saber direito. Eu quero ver foto da obra, eu quero ver o que está acontecendo. Isso vai me deixar mais tranquilo, vai diminuir minha ansiedade em relação à compra. Então, sim, é possível disparar a campanha, é possível disparar a cobrança também. O pessoal pensa mais nisso, mas a campanha é mais importante. É possível manter uma relação com esse cliente e quando ele precisar de alguma coisa, que ele seja atendido rápido e que não caia num chatbot. Esse é um produto mais recente, que a gente chama de Iago, né? Não é a Mia, mas é o Iago. Mas ele é um produto também que tem tido um desempenho bem interessante. As incorporadoras estão começando a adotar. Porque normalmente isso, você gastava muita gente.
E aí, para te dar um número, a gente analisou alguns processos de pós-venda. E sabe o que gera 70% das demandas? Segunda via de boleto, às vezes de pró-soluto, de parcelamento. Por quê? O cliente ou não sabe, ou tem preguiça, ou esqueceu a senha da área do cliente. Qual que é o processo mais fácil? Manda o WhatsApp, né? Sim. E aí você tem que ter um time humano para fazer isso? Não faz sentido. Claro. Muito bom, cara. Meu amigo, impacto no futuro do nosso mercado, assim, inteligência artificial de uma forma geral, né? O que você tá vislumbrando aí para o setor nos próximos 5 anos? Vamos colocar um tempo aí só para... Bom, 5 anos é um prazo bem longo, mas basicamente é o seguinte, os processos de venda, eles já estão sendo afetados, só que o que vai mudar é, cada vez mais, o comportamento do cliente e a expectativa vai ser atendido por IA, e não começar o atendimento por humano. Então o cara vai mandar uma mensagem no WhatsApp, não vai ser respondido, isso já começa a servir como critério de desqualificação. Ou vai demorar. Então, o comportamento do cliente muda. Ele começa a se adaptar a essas novas realidades. Uma venda menos baseada, e isso é muito forte também, e essa é uma característica que a gente tem que olhar também para o mercado chinês, que a gente falou pouco, que cada vez menos as pessoas vão estar habituadas ao site. Você vai estar mais habituada à conversa. Ao WhatsApp, à plataforma, ao Instagram, ao TikTok, que a gente ainda fala pouco de TikTok em mercado imobiliário, mas ele é cada vez mais importante. E aí, cada vez menos você vai acessar um site. Você vai começar a acessar mais conversas. Então, o comportamento conversacional não é só porque eu não estou fazendo só meu jabá, não. É porque realmente é uma tendência. É a tendência do mercado, tem jeito. Cada vez mais é para isso. Então, menos site, mais conversa. Você tem que estar adaptado a essa realidade. Vai ter que aprender a fazer isso também. Bom, a partir do momento que a economia está mudando também, por exemplo, estou trazendo alguns critérios macroeconômicos, né? O SBPE, ele está tendo uma mudança muito grande porque os depósitos de poupança estão diminuindo. Sim. Então a prevalência de caixa começa a diminuir um pouquinho, começa a ser afetada, e com isso as formas de comprar e financiar imóveis tem que mudar um pouquinho. A gente sabe para onde vai? Não sei. Mas as incorporadoras que se adaptarem melhor a essa realidade, talvez elas tenham uma solução um pouco melhor, talvez elas tenham uma visão um pouco mais interessante para o mercado. Bom, o que mais? Assim, a gente entrou num universo ultimamente que a gente teve muita aquisição também para imóvel de investimento, loft, uma série de coisas. Acho que essa tendência se mantém. Mas a gente começa a ver uma geração um pouco mais jovem e precisando realizar a aquisição da casa própria. A gente começa a ver agora millennials com dificuldade, com mais de 30 anos, com dificuldade de comprar imóvel. Então o mercado também vai ter que se adaptar para essas pessoas. E não dá mais para reduzir o tamanho dos apartamentos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de soluções mais inteligentes. Os planos diretores, as estruturas das cidades vão ter que mudar um pouquinho para comportar essa nova camada. Nos próximos anos, claramente, Minha Casa Minha Vida continua muito forte, o que é ótimo para o Brasil. A gente tem um déficit muito grande, é necessário. Mas o mercado ele vai se adaptando a esses processos de atendimento. Do ponto de vista de inteligência artificial, ela só aumenta. Ela só fica mais forte, só fica mais inteligente. E talvez até comece a entrar um pouquinho no horizonte de 5 anos, até na visita. Pô, vamos imaginar um mundo muito distópico, né? Onde você também é acompanhado por um robô para visita. Onde você tem uma experiência diferente ali naquele momento, com um acompanhamento um pouco diferente. Eu acho possível vislumbrar isso. Eu assim, cara, minha reflexão é até e de coisas que nem são tão futurísticas assim, né? Que você já consegue até evoluir em soluções. Por exemplo, dentro dos stand de vendas a gente já tem câmeras para segurança do stand, segurança do decorado, enfim. Por que não utilizar dessa informação frente ao comportamento do cliente, o gestual dele, o tipo de postura que ele está tendo frente àquele atendimento, para você entender se está fazendo, está num efeito positivo ou não, qual tipo de objeção, onde ele está tendo essas objeções. Eu até já vi exemplo do próprio G4 Educação utilizando essa inteligência de câmeras para capturar os alunos e verificar se os alunos, quais horários que eles estão tendo pico de distração, seja com comportamentos de sonolência ou de ficar mexendo no celular e tudo, para identificar, essa aula não dá para ser nesse horário, ou esse professor aqui precisa dinamizar mais o conteúdo, enfim. E supermercados utilizam muitas vezes disso para poder definir questão de produto, gôndola, não sei o que e tal.
no mercado dá pra gente fazer muito uso dessas soluções, né, cara? E hoje tá cada vez mais barato. Tá cada vez mais barato. Tem um ponto, você falou disso, eu lembrei agora. Tem muito agora ferramenta de transcrição de reunião, né? Tipo, você faz a reunião e transcreve. A gente utiliza também na Morada. E fala, pô, vamos utilizar isso também num stand de vendas. Falei, aí isso alguém de fora do mercado. Eu falei, meu amigo, você já foi num stand no sábado? Impossível. Assim, se for stand econômico, é barulho assim. Você custa escutar o cliente, as ferramentas ainda não conseguem fazer. Mas é um ponto que faz muito sentido. Pô, vamos ter uma ferramenta ali transcrevendo o que está sendo conversado e ajudando o corretor também, pegando os pontos que ele não identificou. Também acho, olha, evolução para documentação de crédito. Acho que isso vai evoluir bastante. A gente tem até trabalhado algumas frentes para a documentação ser lida automaticamente. Os processos que hoje são muito manuais, dependem só de correspondente, sejam mais automatizados. Isso deve evoluir bastante. E aí começar a ser criativo também. Então a gente falou dos stands. Pô, não dá para fazer alguma coisa para esse stand ser menos barulhento? Então hoje a gente tem ruído branco, né? Aquelas coisas que isolam um pouco o som. Talvez sejam possibilidades de futuro bem mais simples, né? Bem menos high-tech do que soluções de visão computacional, algo nesse sentido. Muito bom, cara. Você colocou sobre a questão da comunicação via conversas e menos sites e tudo. Isso está conectado com outras plataformas também, por exemplo, as redes sociais, Instagram, TikTok e essas frentes? Sim, TikTok ainda não, porque eles não abriram a API de chat. Mas sim, no Instagram já é possível conectar, ter sua IA funcionando lá, como no WhatsApp, como no WebChat. E aí as pessoas já podem conversar com a IA dentro do Instagram, com um nível de facilidade bem grande. Ainda é muito menos comum que no WhatsApp. Mas eu entendo que as empresas também têm que evoluir em como vender esses imóveis pelo Instagram. Os processos ainda são muito baseados no WhatsApp, mas já é possível conectar. Muito bom, cara. Muito bom, meu amigo. Vamos partir para a nossa parte final aqui do Ink Talks, onde a gente tem uma parte do nosso podcast aqui que chama Sprint Imobiliário. Aí já é um perguntas e respostas, jogo rápido. Mercado imobiliário precisa de? Pensamento e inovação. O que mudaria no setor se você tivesse um superpoder? A parte justamente de treinamento humano para os corretores, de humanizar esse processo de atendimento e treinar melhor esses corretores. O que você diria para o Luiz de 15 anos atrás? Continua nesse caminho, tá bom, tá divertido. Pode ir, vai sem medo que tá tudo certo. Muito bom. Dica de livro? Um livro que está muito em tendência, AI Superpowers, que é de um chinês, chama Kai-Fu Lee, que eu acho que faz sentido olhar não só para os Estados Unidos, mas um pouco para o que os chineses estão fazendo também. Muito bom. Tem ele em versão... Tem, deve ser Superpoderes da IA, provavelmente, mas tem uma versão brasileira, tenho certeza. Mensagem final que você queira deixar aqui para quem está nos acompanhando nesse episódio, seja assistindo, ouvindo? Bom, não tenha medo da inteligência artificial, não tenha medo desse futuro, mas também não deixe de se informar, de se capacitar sobre, de entender como que esse negócio funciona, porque isso é fundamental. Se você não estiver se capacitando, aí sim tenha medo, porque aí talvez ela te supere em algum momento. Muito bom, Luiz. Redes sociais que você queira deixar, tanto sua quanto da empresa? Bom, pode seguir a Morada, @morada_, né, que é o tracinho, AI, isso é o Instagram, ou no LinkedIn também, Morada AI. Siga a gente, entra no site, conheça, conversa com a gente também um pouquinho, que vai ser sempre um prazer. Muito bom, cara, muito bom, excelente bate-papo, obrigado aí pela disponibilidade do tempo de vocês nessa viagem corrida aqui a Goiânia, muito bom, valeu demais. Muito obrigado, meu cara, valeu demais. Obrigado pela contribuição. Pessoal, então é isso, espero que tenham gostado de mais esse episódio do Ink Talks. Para você que ainda não nos acompanha nas redes sociais, tem a minha rede social, Manuel_Bruno, tem a do próprio programa, Ink.Talks, e a da empresa que a gente posta bastante conteúdo também sobre o mercado, que é Dome.Inteligência. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, esse excelente bate-papo que a gente teve aqui hoje. Eu, particularmente, anotei uma série de coisas, saio daqui com a cabeça fritando, né, de várias coisas que a gente pode evoluir aí no nosso mercado. Se você curtiu, curta aí, compartilhe também com as pessoas que estão acompanhando aí, que você acha que sejam importantes acompanhar esse conteúdo. Comente também, coloque aquilo que você achou desse episódio. Um forte abraço e até a próxima.